sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, segundo ano, vamos falar um pouquinho sobre filosofia, entender alguns dos aspectos que vão dar forma ao diálogo socrático, ao diálogo platônico, e no meio do caminho surgem umas ideias um pouco fora de forma dos sofistas, mas que a gente precisa também entender como que isso funciona. Para isso, surgem alguns elementos nessa nossa conversa, que é virtude, bem, justiça e autocontrole. Bom, antes de mais nada, a gente precisa trazer as ideias socráticas para a nossa conversa. Bom, Sócrates é um dos principais nomes que entram no discurso filosófico, e a partir dele nós vamos ter outros grandes nomes como sucessores, Platão, Aristóteles e todos os outros que sucedem, e a gente não pode desconsiderar que logo quando a gente passa daquele período pré-socrático e a gente entra na era socrática, é uma gama enorme de informações e de novos olhares filosóficos surge com o discurso socrático. E Sócrates, ele tinha um cuidado muito grande com a filosofia. Se nós voltarmos uma atenção um pouquinho especial para essa conceituação do que é filosofia, que a gente está cansado de ouvir desde o início, quando a gente começa esse estudo filosófico. Filosofia é amor ao conhecimento, é amor à sabedoria. Tá, daí, amor ao conhecimento, tá? Então significa o que aqui? Eu gosto de aprender. Eu tenho uma mente aberta para várias possibilidades. Eu não posso simplesmente falar que a filosofia é este amor ao conhecimento, esse amor à sabedoria, se eu não tiver um respeito e um cuidado com o que está sendo objeto desse conhecimento. Por isso que Sócrates tinha uma preocupação enorme com o que diz respeito à ética. Por quê? Vamos voltar um pouquinho. Não na filosofia, mas lá na nossa infância, na primeira infância. Quando a gente é pequeno, a gente é criança, quando os nossos pais falam qualquer coisa com a gente questiona. Minha mãe vai falar comigo, Thaís, vai tomar banho, Thaís, é hora de tomar banho, tem que lavar o cabelo. Por quê? Thaís, tem que comer isso, isso, isso. Por quê? Thaís, tem que ir pra escola. Por quê? Então a criança, ela sempre traz de maneira muito natural, muito delicada, essa indagação de sempre perguntar por quê. E ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo esse hábito de criança, de questionar, de perguntar o porquê, de perguntar as razões das coisas. Porque, às vezes, na correria do dia a dia, na rotina, os adultos eles não têm esse tempo, não têm essa didática, essa dinâmica de chegar para a criança e explicar da maneira mais simples dela assimilar aquilo, ou simplesmente não quer mesmo explicar, não quer fazer, então responde, porque sim, porque não, porque sempre foi desse jeito, porque eu quero, porque você tem que me obedecer, enfim. Infundadas são as colocações que surgem para esses questionamentos que a gente faz lá na infância. Nem sempre a gente obtém um retorno dessas perguntas, desses questionamentos, da maneira como a gente esperava que fosse. Você tem que tomar banho e lavar o cabelo, porque faz parte do processo de higiene, faz parte da nossa vida em sociedade, é um hábito da nossa sociedade, ou então é uma convenção social que a gente tome banhos, enfim. Raramente as crianças vão ter esse tipo de retorno.
seja por qual motivo for. E em decorrência disso, a gente sabe que a gente vai ouvir na maioria das vezes, porque sim, porque não, porque é assim, sempre foi assim, porque eu quero. A gente acaba que ao longo do tempo, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo, a gente para um pouco de fazer todos esses questionamentos, a gente para de perguntar por que para todas as coisas. Não significa que a gente pare de questionar, não. O questionamento, ele tá ali com a gente o tempo todo. Mas o que acontece? A gente para de externalizar. Ou seja, então eu paro de perguntar para minha mãe, para o meu pai, para quem quer que seja, o porquê de todas as coisas que estão acontecendo. E a filosofia, ela tem esse papel essencial de não nos deixar perder essa coisa da criança de perguntar. É como se a filosofia olhasse para a sociedade e falasse: olha, você não pode deixar de se perguntar o porquê das coisas. Você não tem mais simplesmente que aceitar uma justificativa rasa, uma justificativa vazia. Você tem que ir além. E é exatamente isso que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente se desenvolva, com que a sociedade continue a evoluir. E é aí sim que a gente encontra uma resposta, um significado maior do que só meramente amor ao conhecimento, amor à sabedoria. Por quê? Se eu não questiono, se eu não busco essas perguntas, que conhecimento, que sabedoria eu vou produzir? Eu vou ficar ali, estagnada, eu não vou desenvolver, o meu conhecimento ele não vai expandir, vai ficar neutro. Então, para que esse amor à sabedoria, esse amor ao conhecimento, ele de fato ocorra, nós precisamos fazer as indagações. A gente não pode parar de perguntar o porquê das coisas. A gente não pode, é claro, sempre pautando com respeito, com a urbanidade, mas a gente não vai deixar simplesmente que uma resposta vaga, uma resposta rasa, ela nos satisfaça. Até porque a gente está aqui para filosofar. E filosofia é isso. A gente buscar as respostas através das nossas indagações. E nesse contexto, o que acontece? O Sócrates, muito preocupado exatamente com essas respostas vazias, essas respostas rasas, e que esse amor ao conhecimento ele não se perca no meio do caminho, o que ele fala? Ele usa da técnica combinada da ironia e da maiêutica. Por quê? O principal embate socrático é com os sofistas. Enquanto Sócrates ele tinha toda essa preocupação com a filosofia, com o ensinamento, os sofistas eles não tinham todo esse apreço. Então, todos os dois, tanto os socráticos quanto os sofistas, eles estavam preocupados em propagar o conhecimento. Mas essa propagação do conhecimento ela ocorre em medidas totalmente diversas. Enquanto Sócrates tinha essa preocupação, esse cuidado com a ética filosófica, os sofistas eles não estavam tão preocupados assim. E é aí que surge a ironia e a maiêutica socrática. Como que isso ocorre? Então nós já sabemos que em tempos de Grécia Antiga, os discursos, as discussões, os debates, eles aconteciam nas ágoras. E nesses momentos, é uma situação hipotética, né? Claro. Sócrates ali transitando nas ágoras se depara com inúmeras pessoas no cotidiano. E nós, isso é algo comum no ser humano, a gente tem a mania, o hábito de achar que somos conhecedores absolutos de um determinado assunto. Por exemplo, eu leciono filosofia e sociologia.
Então eu sou conhecedora absoluta desses assuntos? Jamais. Eu não conheço até que os assuntos estejam esgotados. Não vou ter todas as respostas. Eu não vou saber todas as teorias. E o que acontecia? Às vezes, quando a gente começa a estudar algo, as pessoas elas se acham especialistas, conhecedoras profundas de um determinado assunto. E elas começam a divagar sobre isso, a transmitir, a narrar esse conhecimento. Feito isso, isso chega a Sócrates. Sócrates, diante dessa pessoa que está pontuando determinada circunstância, ele questiona essa pessoa de maneira bem irônica, bem debochada mesmo, né? Então a pessoa está falando sobre um determinado assunto. Sócrates vira para a pessoa e fala: é mesmo? Ele gera, com a ironia da pergunta, ele gera a dúvida. Quando ele gera a dúvida, a pessoa fica: será? É isso mesmo? Então fala aí o que é. Aí Sócrates vira para a pessoa, chega para a pessoa e fala aquela frase mais clássica que todo mundo usa: só sei que nada sei. Conhece-te a ti mesmo. Quando ele fala só sei que nada sei, e ele fala para a pessoa conhece-te a ti mesmo, ele está falando: peraí, eu não posso te dar as respostas prontas. Você tem que buscar isso por você mesmo, porque senão o conhecimento, o amor, a sabedoria não vem. Porque vão pensar bem, se eu entrego todas as respostas prontas, bonitinho para a pessoa, ela vai ter algum trabalho? Não, ela só vai absorver aquilo ali e a possibilidade de expansão nula, porque já está pronto, ela não vai ter nenhum trabalho, ela só vai ter que assimilar ou decorar aquilo que seja, mas ela não vai ter aquele trabalho de pesquisa, de busca, de conhecer quais são as razões, nada disso. Quando a pessoa faz todo esse trabalho de conhecimento, ela está expandindo todas as suas possibilidades, ela está expandindo todos os seus horizontes, ela está alargando o seu conhecimento. É diferente do que acontecia com os sofistas, que eles não estavam nem um pouco preocupados como que o conhecimento ele se daria. Na verdade, o que esses sofistas eles desejavam? Eles desejavam o maior número de pessoas compactuando exatamente da mesma situação, da mesma perspectiva que eles. Ou seja, ele não estimulava as pessoas, eles não estimulavam as pessoas a buscarem o conhecimento, eles não estimulavam as pessoas a expandirem a fronteira do conhecimento, não. Eles entregavam uma resposta pronta. Então ali o conhecimento, ele ficava estagnado, ele ficava engessado. Engessado por quê? Era exatamente aquilo que os sofistas praticavam, acreditavam. E se é exatamente como os sofistas acreditavam, também não existiu que a possibilidade do debate, a possibilidade do discurso. Porque se todo mundo pensa igualzinho, vai discutir, debater o que com quem? Se não tem uma visão diferente. Já é o contraponto do que acontecia na visão socrática. Por quê? Para Sócrates, se a pessoa tivesse até uma visão diferente da dele, melhor ainda, porque aí todas as possibilidades de se chegar ao conhecimento, elas seriam esgotadas para todas as partes, porque eu ia ter dois posicionamentos distintos, duas visões diferentes para a gente conseguir chegar numa conclusão em relação àquela situação. E dentro disso, o que Sócrates fala? Ele fala que, como o homem tem essa capacidade de racionalizar, ele é voltado para o bem. Como assim? Então, nós temos
capacidade de discernir, de racionalizar, de pensar. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente consegue, diante de uma situação, tomar a melhor decisão, fazer a melhor escolha. Geralmente aquela escolha voltada para o bem, voltada para o que é correto, voltado para o que é certo. E fazendo isso, eu estou usando das minhas capacidades essenciais. Quais que são as minhas capacidades essenciais? Virtude, bem, justiça e autocontrole. Então eu tenho capacidade de raciocinar. Por isso eu sou voltado para o bem, naturalmente voltado para o bem, porque acredita-se que se eu consigo raciocinar, eu consigo discernir entre o que é certo e o que é errado. Então eu tenho autocontrole. Então, se eu tomar uma decisão errada, é porque eu quero, porque eu tive a possibilidade de escolher a opção X e escolhi a Y, mas foi uma decisão minha. Porque eu tinha autocontrole, eu tinha essa possibilidade de discernimento. Então, se eu tenho autocontrole e eu posso ser naturalmente, eu sou naturalmente voltada para o bem, com essa capacidade de racionalizar, então parte do pressuposto que eu vou escolher sempre aquilo que é o mais adequado, correto, eu vou fazer as escolhas certas, eu vou agir com virtude, eu vou agir com justiça e eu vou fazer as minhas escolhas voltadas para o bem. E nessa sequência do pensamento socrático, a gente tem a visão de Platão. Platão, ele dá seguimento a todas essas ideias de Sócrates. Ele também tem esse embate com os sofistas, porque ele acredita, assim como Sócrates, que a gente tem que ter esse cuidado com a ética, a gente tem que ter esse cuidado com a filosofia, com o conhecimento. Ele vai ser propagado. E ele ainda faz um acréscimo a toda essa visão socrática que ele traz a divisão da alma humana. Então, todos nós vamos ter essa divisão. Essa divisão, ela ocorre em 3 partes. Eu vou ter a minha alma concupiscível, a minha alma irracível e a minha alma racional. A racional, ela vai ser responsável e ela vai estar acima das outras duas. Todos nós vamos ter essas 3 assimilações da divisão da alma humana. O que vai acontecer? Em algumas pessoas, a concupiscível ela vai ser mais desenvolvida que a irracível e vice-versa. A concupiscível, ela está relacionada à questão da satisfação, da saciedade, da questão de nutrição do corpo. Então, tanto nutrição do corpo físico, quanto nutrição do corpo mental. Então, eu preciso ter esse cuidado para que eu esteja bem preparado, para que eu esteja bem nutrido, para que eu consiga satisfazer as minhas vontades, sejam elas quais forem. E a alma irracível, ela vai estar relacionada com a defesa. Então é aquela pessoa que, dependendo do que ela realiza no cotidiano dela, ela precisa estar sempre alerta, porque ela é responsável pela defesa, ela é responsável pela segurança. E a alma racional, como eu já falei, ela vem fazer esse contraponto, ela fica responsável pelas outras duas, e é diante do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que nós vamos perceber. No meu cotidiano, eu preciso estar sempre alerta, eu preciso o tempo todo garantir que tudo esteja seguro, que tudo transcorra bem. Não é tanto. Então vai ser um pouco mais baixo o meu nível dessa alma irracível. Em contrapartida, a concupiscível vai estar mais elevada, porque eu preciso satisfazer as necessidades do meu corpo, as necessidades do corpo físico, as necessidades do intelecto, a necessidade do meu lado emocional, porque tudo isso compõe a nossa estrutura enquanto seres humanos. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo claro. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?